que leva uma pessoa a abrir mão de tudo que ela construiu na vida para ela poder ir em direção ao desconhecido? Essa foi uma das perguntas que eu me fiz muitas e muitas vezes quando eu me encontrei diante dessa situação de mudança, diante dessa situação de viver algo novo em todos os sentidos. E eu quero muito poder responder essa pergunta para vocês. O que faz uma pessoa abrir mão de tudo que ela tem para ela poder ir em direção ao completo desconhecido? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. Eu confesso que tudo isso de YouTube, de gravar vídeo, vlog, é um pouco novo para mim, mesmo trabalhando com marketing há tantos anos. Mas essa vai ser uma ferramenta fundamental para poder compartilhar com todos vocês a conseguir entender um pouco dessa nova fase da nossa vida. Como vocês já sabem, esse cenário lindíssimo tem sido a nossa nova casa pelos próximos dias aqui em Paris, na França. E eu quero contar um pouco como que foi o processo de mudança. Mas faz sentido compartilhar todos os detalhes com vocês, porque não dá para deixar de lado tudo o que Deus fez até a gente chegar aqui e tudo que Ele tem feito. Bom, vamos lá. Como que começou essa ideia de vir morar na França? Eu confesso que na maioria das vezes, quando a gente fala de ser um imigrante, de morar fora do Brasil, de morar em outro país, sempre vem à nossa mente Estados Unidos, né? É o sonho americano, é aquela ideia vendida de ir construir uma vida, receber em dólar, né? Tudo aquilo que a gente cresce vendo nos cinemas. E eu confesso que na minha cabeça nunca tinha passado a ideia de morar em Paris. Essa história começa lá em 2018, no dia 10 de novembro de 2018. Eu havia acabado de completar 18 anos, tinha me formado no ensino médio, então eu já estava começando a procurar sobre faculdades, o que eu ia fazer, o que eu iria cursar. Eu lembro que na época eu queria muito fazer uma faculdade de engenharia civil, o que hoje não tem nada a ver comigo. E eu fiz alguns vestibulares, fiz algumas provas, eu consegui uma bolsa através do Enem. Essa ideia de fazer uma faculdade já estava na minha cabeça. Agora como, quando, onde, eu não tinha a mínima ideia. No dia 10 de novembro de 2018, eu estava em um culto e nesse culto eu lembro que era como se fosse um culto de mulheres, um final de semana. Quem é crente aqui vai entender que igreja tem muito disso, de fazer um congresso, uma programação de sexta, sábado e domingo, e era um culto voltado apenas para mulheres. E eu lembro que a minha mente estava muito atordoada com a ideia de precisar fazer uma faculdade, precisar procurar algum curso superior, precisar de um emprego, era tanta coisa. E eu me lembro que naquele culto ela trouxe uma palavra poderosa e no final do culto ela fez um certo apelo para algumas mulheres irem lá na frente e receber oração. Novamente, quem é crente, quem entende esse mundo de igreja, enfim, vai conseguir visualizar a cena melhor. E ela fez uma chamada, várias mulheres foram até lá na frente receber oração, eu fui uma delas, e eu lembro que ela chegou na minha direção e ela começou a falar algumas coisas que eram de Deus e de repente ela disse exatamente essa frase: Deus vai abrir a porta do país para você entrar. Foi exatamente essa frase que Deus usou aquela pastora Edmar para falar comigo no dia 10 de novembro de 2018. Como nessa época eu estava na louca da faculdade, eu achava que era algo referente à faculdade. Eu cogitei, comecei a pesquisar um pouco mais sobre fazer faculdade na Itália, procurar sobre a minha cidadania italiana, enfim, foi aquela neura, aquele boom de informação. Eu lembro que na época eu fiquei um pouco frustrada porque eu recebi uma palavra de Deus, poxa, Deus vai abrir a porta do país para eu entrar, ok. Mas as coisas não estavam acontecendo no meu tempo. E eu lembro que a minha vida, ela deu uma total estagnada. Porque eu estava esperando Deus fazer aquilo que Ele havia me prometido na minha vida, que era me levar para um outro país, mas nada acontecia. Os anos se passaram, 2019, 2020. Durante esse tempo, várias pessoas sonhavam comigo. Vários e vários sonhos. Meu pai sonhava que ele comprava uma cadeira de avião para mim. Várias pessoas sonhavam que eu saía da casa da minha mãe cheia de malas e minha mãe chorava. Então, Deus falou muita coisa ao longo dos anos. Em 2020 eu conheci o meu marido, Caio Dornelos. Daqui a pouco ele entra aqui no vídeo para contar a experiência que nós dois tivemos juntos em casal.
E desde o momento em que eu conheci o Caio, eu falei com ele que eu tinha uma palavra de morar fora do país. E por incrível que pareça, ele não tinha essa vontade. Ele tinha sim a vontade de passar uma temporada fora, viajar, conhecer o mundo, mas de morar ele não tinha. Os anos foram se passando, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. E durante esse período, eu confesso que eu sempre soube da promessa, que Deus tinha uma promessa, que Ele iria abrir a porta dos países para eu entrar. Mas sabe quando você deixa essa ideia de lado? Quando não é tão importante mais para você, quando você está tão ocupada vivendo a sua vida comum que você esquece que Deus tem uma vida sobrenatural preparada para você? Era exatamente isso. Em nenhum momento Deus nos convida para viver uma vida natural. Muito pelo contrário, Ele nos convida para ter uma vida sobrenatural. E eu quero compartilhar com vocês aqui agora que lá em 2018, no dia 10 de novembro de 2018, Deus me deu uma palavra que fica lá em Isaías, capítulo 60 e capítulo 61. Tá tudo marcado, né, gente? Em Isaías 60 e 61, basicamente Deus usa o profeta Isaías para profetizar sobre a glória de Sião. O que é isso? Isaías, ele vem aqui como uma voz profética e ele começa a falar tudo o que Deus queria fazer através daquela nação. Então, não é só para aquele tempo, mas é para o nosso. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para curar os que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos, a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Naquele certo ano, né, em 2018, essa palavra não fazia muito sentido para mim, mas eu sempre soube que Deus iria fazer algo na minha vida que teria a ver com essa passagem de Isaías 60 e 61. Durante muitos anos, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar dizendo que o tempo que eu estou vivendo hoje poderia ter vindo antes, porque Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Mas eu acredito que se eu não tivesse vivido a minha vida desde 2018 de qualquer forma, o que eu estou vivendo hoje poderia ter acontecido antes. Eu poderia ter entrado antes no tempo de Deus para minha vida. Esse é o começo da história, começa lá em 2018, mas a história volta a acontecer em 2024. E dando continuidade à história, em 2024 foi um ano decisivo, a gente se posicionou em Deus, a gente começou a fazer aquilo que Ele tinha pra gente. E eu lembro que no dia 1º de julho, mês 7, dia 1 de julho de 2024, eu tive um sonho. Deus fala muito comigo em sonho. E eu tive um sonho que eu tava andando em uma rua de bloco, que a gente chama de bloquete no Brasil. E no final dessa rua, tipo assim, 1 quilômetro pra frente, tinha a Torre Eiffel. E na hora que eu via a torre, eu começava a chorar no sonho. E eu ficava tipo, ai meu Deus, eu tô em Paris, não sei o quê. E beleza, assim que eu acordei desse sonho, eu fui contar pra essa bênção aqui que eu tinha sonhado que eu estava em Paris e eu tava chorando. Aí o que você falou comigo? Pobre chora até longe, até fora do país. Ele tá assim, não amor, que coisa de pobre, chorar em Paris. Mas amém, e foi um sonho completamente aleatório, porque a ideia de vir pra França, ela nunca esteve na minha cabeça desde 2018. Eu tinha vontade de ir pra Itália, pra França não. Então assim, não foi um sonho que me lembrasse algo, mas amém. Se passaram 7 dias, no dia 8 de julho de 2024, eu vou deixar o print aí, eu recebi uma mensagem de uma equipe comercial me falando, e aí Maísa, bora pra Paris em setembro? Uma semana depois do sonho que eu havia tido. Na hora que eu vi aquela mensagem, eu mandei o print pro Caio, eu tô assim, amor, que isso? A gente até achou que era golpe, porque de fato tem muito disso. Mas enfim, eu sei que foi um tempo que Deus já estava começando a nos preparar para poder viver o que nós estaríamos vivendo aqui hoje. O tempo passou, a nossa viagem para Paris, ela deu certo, a nossa primeira viagem, que foi ano passado. Eu fui convidada para trazer uma palestra aqui em um evento de mulheres empreendedoras. Não tínhamos condições financeiras de fazer essa viagem, de fato. Tudo Deus cuidou, assim, em absolutamente todas as coisas. E desde o momento em que nós pisamos aqui em Paris, no ano passado, na outra viagem que nós fizemos,
A gente viu o cuidado de Deus em todas as coisas. Durante essa viagem, nós ficamos 7 dias aqui em Paris. E um desses dias era o dia do evento, o evento que eu fui convidada para poder palestrar. E em um certo período ali da palestra, após a minha palestra, eu fui cumprimentar algumas mulheres que estavam presentes no evento. Eu fui cumprimentar ela como quem não quer nada. E assim que eu cheguei nela para poder conversar com ela, pronto, era o que Deus precisava para poder começar a fazer e falar naquele momento. Ela virou para mim e disse que Deus estava incomodando ela para falar algo com a gente desde a hora que ela me viu no evento. E que se fosse de Deus, ela não iria até mim, mas eu iria até ela. Então ela falou coisas muito, muito pontuais, coisas assim, individuais, minhas e de Deus, que não tinha como ninguém saber, não tinha como ser uma coisa genérica, sabe? Que qualquer pessoa fala, não. Era algo muito, muito pontual. Acho que o Espírito Santo também testificou em você, né, meu bem? Ele de fato. Porque a Bíblia vai falar sobre profecias. Inclusive é algo que depois a Maísa pode vir abordar mais profundamente aqui, mas é uma das primeiras coisas quando você recebe uma palavra é o Espírito Santo precisa testificar, porque é ele que faz a intermediação. Durante aquele momento que a gente estava conversando, eu sou chorona, eu já estava lá chorando, catarro saindo e pronto. E durante o momento que a gente estava conversando ali no evento, Deus usou ela para falar com a gente que o nosso tempo aqui na França não tinha acabado, que nós iríamos voltar para o Brasil, organizar as nossas coisas e Deus iria nos trazer de volta muito rápido. Ela até brincou que era para a gente escrever cartas, para a gente se despedir das pessoas que a gente amava, porque seria muito rápido. Naquele momento eu fiquei um pouco sem entender, porque de fato a gente nunca teve a vontade de morar na França. O Caio fala inglês, então assim, a nossa primeira opção de país para morar seria os Estados Unidos. Ok, o evento passou, uma outra pessoa, Deus usou uma outra pessoa no mesmo dia para falar a mesma coisa com a gente. Ela estava indo embora assim, voltou correndo com o Uber dela na porta do hotel, e ela virou para mim e falou: seu tempo com Paris não acabou. E na hora, eu entrei em crise. A Maísa é morena, né? E aí na hora que eu olhei pra ela assim, já tava branca. Morena não, sou preta mesmo, pode falar. Mas é preta. E aí na hora que eu olhei pra ela nesses dois momentos, a Maísa tava branca. Eu olhei e falei assim, ia acontecer alguma coisa. Mas de fato, aquelas coisas não tinham entrado muito bem no meu coração, porque, poxa, nós estávamos vivendo uma vida muito confortável no Brasil. A empresa do meu marido, ela estava mais estável, mais estabelecida do que nunca. A gente estava morando em uma casa muito boa, nós tínhamos a nossa igreja, nós tínhamos os nossos pastores, a nossa célula, a gente tinha os nossos gatos, a nossa família, a nossa vida financeira, ela estava tranquila, a gente não estava passando necessidade para poder vir para um outro país, ganhar mais dinheiro. Então, nós estávamos em um tempo muito confortável, muito. Aí a Maísa veio me falando isso, né? Eu escutei também a segunda parte, na hora que eles estavam falando com a Maísa e tudo. E nós tivemos depois um tempo também para conversar com essas pessoas, não, né? Com uma das pessoas, nós conversamos depois mais e tal, entendendo. E aí nós voltamos pro Brasil e a nossa decisão foi, vamos começar a orar em relação a isso e vamos ver o que Deus faz, né? Porque a gente pensou, como que a gente volta e fala que largou tudo e simplesmente vem para cá? Não tem jeito. Mas então começamos a orar e começamos esse processo. E depois que nós chegamos, a gente começou a orar durante 10 dias seguidos. Deus começou a falar por diversas formas diferentes. E aqui é importante um aspas, porque a gente encaixa Deus na forma dele fazer as coisas. A gente tem um padrão na nossa cabeça muitas vezes por várias coisas, desde as coisas que você já viveu, enfim. Mas Deus, ele faz do jeito que ele quer. E Deus, o prazer dele é mostrar a multifaces dele, é a multiforma dele de fazer. Então, Deus foi mostrando de várias formas com a gente, através de pessoas, conosco mesmo. Esse testemunho não é para poder se engrandecer, para poder mostrar, nossa, como eles estão lá, porque não é fácil. Até agora não está sendo fácil, a gente está passando por um processo. Só que é, na verdade, um vídeo para poder encorajar, para que vocês realmente sintam assim, a vontade de Deus, o que o Senhor tem para mim? Qual que é o meu chamado? O que o Senhor tem preparado para mim? Porque em Salmos a Bíblia vai falar, né? Todos os meus dias, desde o ventre da minha mãe, todos os meus dias estavam contados pelo Senhor. Então tudo está escrito lá. Então assim, Deus já sabe tudo que nós vamos passar. E o nosso papel como filhos é descobrir isso, escutar para poder caminhar no que Deus já falou. Voltamos para o Brasil e Deus foi falando consecutivamente. Tudo foi se confirmando, tudo.
E eu comecei até a achar que era coisa da minha cabeça, que eu tava começando a ficar meio doida, porque, meu Deus, não é possível que o Senhor tá falando tanto assim com a gente, tanto. Eu tenho uma anotação, um PDF com mais de 16 páginas de tudo que Deus falou com a gente. Então nem caberia tudo aqui em um vídeo de 2 horas. Mas Deus, ele confirmava dia após dia que ele iria nos enviar para um lugar. Mas a nossa incredulidade, o nosso medo, a nossa resistência, o nosso conforto no Brasil nos acovardou durante alguns meses. Tanto eu quanto o Caio, e eu entendo porque, principalmente para ele, tomar essa decisão de fechar a empresa, de abandonar tudo e ir pro nada, não é fácil. E passaram setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, e Deus continuava falando, era uma inquietação que a gente não tinha paz para tomar nenhuma decisão. Sabe quando você quer fazer algo, mas isso não dá certo? E no fundo você sabe que é porque Deus não quer isso de você? Era esse sentimento. Tudo que ele planejava para a empresa dele parece que não ia para frente. Tudo que eu planejava para a minha empresa também não ia para frente. E, modéstia à parte, nós somos muito organizados, nós somos muito aplicados. O Caio é uma pessoa super dedicada, eu sou uma pessoa muito criativa. Então não fazia sentido. Como que 2 coisas para dar tão certo dava tão errado? E essa inquietação dentro do nosso espírito começou a nos incomodar, fazer a gente perder noites de sono, fazer a gente não ter paz durante o dia a dia. Era como se a porta estivesse ficando estreita, estivesse fechando para a gente precisar tomar uma decisão. A empresa do Caio, ele tinha uma barbearia lá no Brasil, e durante esse momento que a gente precisou rever algumas coisas na nossa vida financeira, na nossa vida empresarial, eu falei com o Caio: amor, será que não chegou o tempo da gente tomar essa decisão que Deus quer que a gente tome? E vinha aquele frio na barriga, aquele aperto no coração, e de fato a gente não sabia de nada, a gente não sabia nem por onde começar, mas eu tinha uma certeza que a gente precisava dar um passo em direção àquilo que Deus havia nos chamado para fazer. Dentro da gente havia uma certeza tão grande de que era esse passo que a gente precisava dar, mas a insegurança, o medo, a incredulidade fazia a gente recuar. Na verdade, essa questão da nossa empresa, ela também foi premeditada por Deus, vamos dizer assim, né? A Maísa teve um sonho também em relação a isso, e o sonho veio se cumprir. O sonho veio se cumprir alguns meses depois que aconteceu. Então, assim, todos esses acontecimentos é como se nós colocássemos diante de Deus assim: Deus, eu não consigo fazer o que o Senhor está pedindo, que é largar tudo. E então Deus foi pegando e foi tirando aos poucos para que tudo se encaminhasse e nós conseguimos dar o próximo passo que a gente precisava. E no início de março, aquele sentimento de inquietação, tanto nele quanto em mim, de não conseguir levar nada para frente, de não conseguir completar nada, fazer nada. E Deus confirmando também, né? Essa parte é muito importante. Deus estava confirmando com a gente. Então, assim, são coisas que foram muitas confirmações. Confirmando. Então, assim, nós não agimos na loucura de receber uma palavra e fui. Nós queremos chegar nesse nível, porque a verdade é que Deus trabalha em cada um de uma forma, né? Mas eu acredito, Caio, isso é o Caio, o que mostra o tanto que seu coração é inclinado, que você tem fé e que sua fé, ela tá num nível tão alto com Deus, é que Deus te dá uma palavra, você é capaz de se mover nela rapidamente. No início de março, dia 10 de março de 2025, nós 2 tomamos a decisão de comprar a passagem. Tava um preço bom, a gente tinha condições de arcar, a gente comprou e pronto. Para quem não sabe, até na data da gravação desse vídeo, hoje, brasileiros não precisam de visto para vir aqui para a França. Então, você pode ficar aqui até 90 dias, 3 meses, ou seja, depois desse período você fica ilegal, da mesma forma como é nos Estados Unidos. E nós sabíamos que se Deus tinha algo, se Deus tem algo para fazer com a gente aqui nesse país, a gente não queria dar essa brecha de ficar ilegal, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. A gente comprou a passagem, mas a gente ainda não tinha visto. Depois que nós compramos a passagem, eu não vou falar que foram 1000 maravilhas, porque de fato não foi. O medo, ele vem, a incerteza vem, sabe? Vem aquela enxurrada de pensamento negativo.
E nós aprendemos nesse tempo que ter fé não é ter pensamento positivo. É você confiar que Deus vai fazer até o final daquilo que Ele falou que ia fazer. E, novamente, através da internet, o Caio um dia estava no TikTok. Ou seja, gente, TikTok ele presta para coisas boas. Eu fui pesquisar exatamente esse tipo de visto que existia aqui, né? E aí, eu pesquisando sobre o visto, descobri o visto PVT, que é o visto... Férias de trabalho. Não, muito francês. Programa Vacances Trabalho. Programa Vacances Trabalho, que é o visto daqui, né? Que nós encaixávamos na realidade. Nós conseguimos emitir todos os documentos que eles pediam, né? E nós conseguimos, fizemos o dossiê e marcamos para entregar. Só que, para entregar ele, nós moramos em Minas Gerais e para entregar era só no Rio de Janeiro. Então, assim, nós precisávamos ir lá e nós dois fomos, fizemos a entrevista, entregamos os documentos, voltamos, só que o passaporte fica lá. E a resposta do visto só vem junto com o passaporte e são 3 semanas mínimo para eles poderem dar a resposta. Nós podemos gravar outro vídeo explicando como que foi todo o processo do visto, documentação, até mesmo para você que tem vontade de vir para cá. Mais uma vez, Deus aprovando a nossa fé, porque a gente quer gravar um vídeo contando só sobre o processo do visto, mas eu posso dizer que o passaporte chegou na nossa casa faltando 2 dias para nossa viagem, com o Correios em greve, com o consulado atrasando todos os vistos e o nosso passaporte chegou faltando 2 dias para nossa viagem. Todo mundo perguntava, a viagem tá tudo certo, tudo programado? E nós respondemos na fé, não, tá tudo certo. E o passaporte nem chegou. E como é que você entra num país sem passaporte? Como que você sai do Brasil, gente? Você nem embarca no avião sem passaporte. Eu ia ficar lá no aeroporto. Mas a todo momento a gente falava que deu certo, que o passaporte ele ia chegar a tempo e para a glória de Deus ele chegou a tempo. Foi uma loucura, sabe? A última semana que nós estávamos no Brasil antes de vir para cá, foi uma semana em que as nossas emoções foram aprovadas. Faltando uma semana para a gente se mudar, o meu avô materno ele faleceu e foi um baque porque a gente não imagina a gente perdendo ninguém, principalmente a iminência de uma viagem tão grande como essa. Nós não tínhamos aonde morar, a gente não tinha lugar alugado no Airbnb ainda, a gente não tinha passaporte, a gente não tinha visto, eu estava passando por luto, tinha 300 coisas para organizar das nossas malas, nossas roupas, enfim. E eu confesso que naquela semana, na última semana, se eu pudesse chutar o balde e cancelar tudo, eu cancelava. Porque foi tenso. A gente fala, nossa, é lindo, né? Tipo assim, você tá vindo pra Paris, cara, que maravilha. Só que talvez alguns de vocês entendam isso, mas talvez a maioria não entenda o que é um peso e um chamado de um propósito. Quando Deus te aponta algo, na verdade, você não está indo para um parque de diversão. Deus, ele provê todas as coisas, só que a gente precisa passar por um processo, até a gente tomar certa maturidade de certas coisas, porque Deus não chega e coloca na sua mão de uma vez, não tem jeito, nós não temos capacidade de suportar isso ainda. Então ele foi trabalhando dessa forma, né? A última semana foi uma das semanas mais caóticas da nossa vida, mas para a glória de Deus, Ele nos sustentou até aqui. Eu não chorei muito na nossa despedida com os nossos amigos, no aeroporto, no avião, porque eu já tinha chorado toda a minha cota de lágrimas durante aquela semana. E para a glória de Deus, nós chegamos aqui, chegamos nessa terra, chegamos nessa nação, estamos à dispensação de Deus, com os ouvidos sensíveis para poder ouvir os próximos passos. Respondendo a pergunta que eu fiz no início do vídeo, o que leva uma pessoa ou o que leva um casal a abrir mão da sua vida, do seu conforto, das suas empresas, da sua família, da sua terra natal, para poder ir em direção ao desconhecido? Para a gente, essa resposta é Deus. Por Ele, nós abriríamos mão de tudo novamente, venderíamos tudo novamente, iríamos em direção ao zero novamente, começaríamos do zero novamente, porque hoje nós entendemos que essa vida por fé que nós estamos levando, que não tem nenhuma certeza financeira de nada, ela é muito mais satisfatória
ela é muito mais completa do que a vida que nós levamos durante 2, 3 anos do nosso casamento. Deus faz as coisas que não são como se já fossem, né? Tá naquele livro que a gente acredita, que é a Bíblia. Então, assim, não que esteja perfeito, mas nós caminhamos para o alvo, que é Cristo. E a gente fala que a gente abriu mão de tudo, mas o que é nosso tudo? Né? Porque o nosso tudo é aquilo que nós temos, que é Ele. Então, assim, o que Deus nos deu, o que Deus tirou, enfim, nosso tudo é Ele. O que você tem aí não é tudo que você tem. Porque amanhã você pode não ter, e se você estiver firmado nessas coisas, você é quem? Então, o nosso tudo é Deus. E assim, esse vídeo, essa gravação, é para você não se acovardar diante do que Deus quer fazer com vocês. Ainda nós não vemos tudo que Deus quer fazer, mas pela fé, que não é um sentimento, a fé é sobre um caráter de quem Deus é. A fé é um caráter de quem Deus é. Porque se Deus disse, Deus não é homem para poder mentir, né? Então, assim, acompanhe essa jornada aqui e nós queremos também escutar a sua. Quando Deus fizer algo na sua vida, testemunhe isso, cara. Testemunhe isso. Porque é isso que faz as pessoas acreditarem em um Deus que não está morto, em um Deus que não está lá em cima de olhos tampados, ouvidos tampados também. É um Deus que faz através da nossa vida. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos, os filhos de Deus. Então, a criação, né, as pessoas aguardam você que está aí se manifestar, se posicionar em Deus para o que Ele quer fazer através da sua vida. Bom, sejam bem-vindos, bienvenue a nossa nova vida, a nossa nova fase. A gente vai compartilhando com vocês aqui, aprendendo, errando, testando o que Deus tem feito e Ele está fazendo na nossa vida todos os dias. E tenha fé, tenha coragem para poder ouvir e corresponder àquilo que Deus quer de você. Seja um irresponsável à voz de Deus, porque não existe uma vida mais satisfatória, não existe nada nesse mundo que pague você estar no centro da vontade de Deus, que é boa, é perfeita e é agradável. Ainda não temos jargão para esse canal, mas a gente vai ter, então comenta aqui o que você achou. E deixa seu comentário aqui, é nosso primeiro vídeo, então a gente vai continuando e é sobre. Clica no curtir, não esquece de compartilhar esse testemunho com as pessoas que podem assim como edificar você, quem está do seu lado. Aliás, se você está assistindo esse vídeo, a marqueteira aqui não pode deixar de falar. Registra, faz um history, marca a gente no Instagram, Maísa Marques e Caio Dornelas, porque hoje a internet ela é o meio de comunicação que nós temos para poder levar o evangelho para as pessoas. Moisés só escreveu na tábua porque não tinha Instagram. Paulo só escreveu carta porque não tinha rede social. Então marca a gente no Instagram, vai ser uma honra poder conversar com vocês e um beijo. Até mais. Au revoir, Au revoir, bientôt, à bientôt. bonjour.